Sejam bem-vindos à 9ª Semana Acadêmica de Engenharia Florestal. Vou dar início à apresentação do trabalho, intitulado como Estudo de tempos e de movimentos no transporte florestal planejado de uma floresta tropical úmida na Amazônia Central, que foi desenvolvida por mim, David Martins Pereira, por Elito Medeiros Pereira e pelo professor Dr. Luiz Antônio de Araújo Pinto. No Brasil, dentre as principais atividades do agronegócio está a atividade florestal, que vem se consolidando com desenvolvimento crescente e competitivo, fortalecendo a investigação do conhecimento e de novas tecnologias. Na exploração no Brasil, a colheita de madeira é a fase mais importante do ponto de vista econômico, dada a sua alta participação no custo final do produto, e o fator tempo e movimento é de extrema relevância nessa dinâmica de transporte de carga e descarga de madeira. Este trabalho tem por objetivo avaliar a atividade de transporte na exploração florestal em uma floresta de terra firme em uma área manejada na Amazônia Central. O estudo foi realizado no imóvel Fazenda Jatobá 2, localizado no município de Itacoatiara, Amazonas. A coleta de dados de tempos e movimentos foi efetuada pelo método de cronometragem de tempo contínuo, caracterizada pela medição do tempo da realização da operação sem interrupção do cronômetro. Nesse método, começou a cronometragem no início do primeiro elemento e manteve o cronômetro em movimento durante o período de estudo, onde era verificada a leitura do cronômetro ao fim de cada ponto de medição do ciclo. Os pontos de medição foram definidos pela troca de cada atividade parcial, isto é, caracterizando uma sequência de operações de carregamento e descarregamento, onde engloba o engate, o deslocamento com carga, o desengate e o deslocamento sem carga. Em seguida, o transporte, que foi definido como viagem vazia e viagem com carga, e preparação de máquinas e equipamentos, sendo o início e o término de cada atividade de forma precisa e clara. O tempo requerido para cada trabalho parcial foi calculado durante a avaliação por subtração entre o horário que terminou a atividade parcial em questão e o horário que a mesma iniciou. A vantagem desse método é que as atividades parciais são anotadas na sequência em que ocorrem, assim facilitando a percepção de eventuais erros, bem como a identificação e cronometragem de atividades previstas. No estudo, utilizou-se 2 cronômetros digitais, um cronômetro para registrar o tempo total do ciclo completo e o outro para registrar os tempos parciais individuais de cada elemento componente do ciclo de transporte, sendo os dados de campo coletados e registrados em uma planilha desenvolvida especificamente para esse estudo. Resultados. Utilizando o método de cronometragem de tempo contínuo, caracterizado pela medição do tempo da realização da operação sem interrupção do cronômetro, esses dados foram anotados e posteriormente compilados em planilha eletrônica e obteve os seguintes resultados. Dentre as operações de ciclo operacional de transporte principal de madeira, a viagem com carga apresentou 37,10% e foi o elemento que consumiu maior parte do tempo total do ciclo de transporte, e em seguida seguindo em ordem decrescente, que foi a viagem sem carga, 26,42%, o descarregamento, 11,56%, a manutenção e abastecimento, que foi de 8,4%. O carregamento foi de 7,30%, interrupções 5,03%, espera para descarregar 4,04% e espera para carregar de 0,51%. Ou seja, a operação de viagem com carga é responsável pelo maior tempo observado no ciclo operacional de transporte e está diretamente relacionada à distância entre o pátio intermediário e o destino final das toras. Após esse estudo, foi possível concluir que a metodologia utilizada se mostrou apropriada para o estudo de tempo e de movimento do transporte principal de madeira utilizado na empresa de estudo.